Opa pessoal, como é que vocês estão? Tudo bom? Enem aí em quando que é mesmo? Janeiro, né? E a gente tá indo para mais uma aula, a gente vai fechar, a gente vai ver tudo de espaço urbano hoje e sem ser espaço urbano tem espaço agrário na próxima aula para fechar o segundo blocão de conteúdo que a gente tá vendo aí desde de março, né? A gente tem o primeiro blocão fechado de aulas e agora um segundo semi-blocão que vai ser fechado agora também. E depois falta pouca aula. Eu acho que eu fecho minha matéria com vocês em 13 aulas e depois só exercício ou outros conhecimentos, porque não tem muito motivo para ficar dando mais. O Enem não cobra tanta carga técnica, sabe? Então é isso. E hoje a gente vai ver espaço urbano. Eu vou passar para vocês como que eles cobram nas provas, como que eles estão querendo tirar de vocês um conhecimento de cidades e como que está sendo visto hoje em dia esse assunto nos vestibulares. Basicamente os acadêmicos que fazem lá, que compõem as bancas das provas, eles querem saber de vocês algumas partes técnicas, mas essa matéria especificamente, eles querem saber de vocês o que vocês sentem do cotidiano mesmo. E tá, como assim? Vocês vão entender nos próximos slides o que eu quero dizer. Basicamente, tem uma série de termos técnicos, termos acadêmicos cunhados pelas pesquisas, pelos laboratórios dos profissionais dessas áreas, que definem um monte de coisa que vocês percebem, ou se não percebiam, vão passar a perceber e a compreender da rotina de vocês, e tinha um nome, e algum laboratório já estudava isso, sabe? Algum laboratório em ciências humanas. Então, basicamente, vamos ver quais são as previsões, o que vai acontecer aí no espaço urbano do nosso querido universo humano aí do globo terrestre, né? Isso aqui é um gráfico, e essa aula vai ser com bastante gráfico, porque é muito explicativo e não tem coisa melhor. Isso aqui é um órgão da ONU e é uma estimativa de como que vai ser a evolução da população urbana no mundo, né? Até 2050 eles botam aqui. E em azul tá a população urbana. Olha o crescimento, gente. Gigante, né? Eu quero que vocês saibam que a maior parte dos seres humanos até 2050 vai estar vivendo em cidades. E essas cidades não significam as grandes capitais dos países, não. Eu tô falando de cidades que também se interiorizaram, sabe? As cidades que hoje em dia a gente pensa ser interior dos países, em 2050 não vai existir mais interior. Porque apesar daquela cultura do campo, a cultura rural, as cidades médias desses lugares vão se transformar em cidades grandes, porque vai ter muita gente viva. Vocês estão vendo nas últimas aulas de demografia que muita gente vai estar viva até 2050. Não vai estar nascendo tanto, mas vai ter muita gente viva. Onde que você vai enfiar tanta gente viva? Nas cidades, as pessoas vão se distribuir. Grandes capitais vão inchar mais ainda e cidades do interior vão crescer mais do que já estão crescendo, certo? Isso aqui é uma previsão aqui desse órgão da ONU. Isso aqui está em população em milhões, né? Se são 6 milhões, 6 mil milhões é porque são 6 bilhões de pessoas. Então a estimativa é que mais de 6 bilhões de pessoas estejam vivendo em cidades. Isso é muita gente. Olha só o decréscimo da população rural, né? Incrível. E essa estimativa está aqui, ó. Em 2050, 70% da população viverá em cidades. Nesse esquema aqui, grandes prédios, arranha-céus e tal. Também como vocês veem aqui no fundo do slide. O que é urbano, o que é rural, como que é essa definição. Aqui está uma outra definição. E tem o que o IBGE considera. Vocês não precisam ficar super atentos no que, nossa, o que o IBGE vai considerar ou vai desconsiderar. Mas é legal vocês darem uma lida aqui e saberem que população urbana tem esse conceito de residir em um perímetro urbano. De qualquer forma, tem uma manobra política de aumento dos municípios e das cidades. As pessoas vão dando um jeito de criar cidade em tudo que é canto. E esse printzinho aqui é para vocês verem essas manobras. O grande aumento das cidades, de qualquer forma, corresponde também à manobra política, ao menos aqui no Brasil, certo? E isso é explicado dessa forma, como você pode cobrar mais IPTU, sabe? Os municípios arrecadam mais. O aumento do perímetro urbano brasileiro é dado muito por essas cidades aqui, por essas prefeituras safadas, que querem aumentar o número de municípios para aumentar a arrecadação
e às vezes nem tem o retorno para esses municípios desse dinheiro arrecadado, entendem a malandragem? Porém, de uma forma ou de outra, de um jeito ou de outro, vai ter sim um aumento do número de cidades no nosso futuro aqui. Dei uma lida aqui nesse chartzinho aqui, que eu quero que vocês saiam desse printzinho aqui entendendo que a definição de cidade também é difícil, sabe? Às vezes, e por essa dificuldade de fazer uma boa definição política, existe um aproveitamento dessa classe de prefeitos que saem criando um município para tudo que é lado, só para arrecadar mais. E não efetivamente isso vai ser retornado para os moradores, para os cidadãos. E olha, isso aqui é um termo, eu nunca peço para vocês gravarem termo, eu sempre peço para vocês entenderem os contextos que vocês já conseguem fazer qualquer questão de prova. Porque entender o contexto é entender a lógica daquela ciência, entender a lógica você faz qualquer coisa porque você sabe raciocinar e sair com todos os lados. Mas é um dos primeiros termos que eu peço para vocês gravarem. Urbanização é diferente de crescimento urbano. Urbanização é o processo entre êxodo rural e migração para uma cidade, certo? E crescimento urbano é o crescimento, é a expansão desse processo de urbanização. As pessoas urbanizam, ou seja, deixam de ser uma população rural, tem um êxodo, vão para a cidade e vai ter o crescimento urbano lá na cidade que passou por uma urbanização, certo? É a troca de fluxo do êxodo rural para uma inserção no meio urbano. É isso que eu quero que vocês saibam. Nunca que vão cobrar isso de vocês numa questão seca, mas é interessante para vocês entenderem os futuros contextos aqui dos próximos slides. Olha só a evolução da malha de municípios. Eu não estou falando para vocês que o Brasil é um país com muita municipalização. Tá certo se tem que estar certo, tá errado se é para dar errado. Olha só o quanto de município que existia antes e quanto de município que existia hoje. Vocês acham que esse surto, que esse salto de município que foi dado aqui tem muito benefício para o cidadão, para os novos moradores dessas novas cidades? Depende, se forem cidades decentes, com os prefeitos decentes, com políticos decentes, vai dar tudo certo. Mas como a gente sabe que é difícil essa questão da governabilidade pública aqui no Brasil, vocês podem esperar que vai dar muita merda. E essa criação dessa malha de cidades que não existe aqui, talvez seja uma prefeitura muito ladra, corrupta, que vai desviar verba. Isso existe até em cidade antiga, e até em malha municipal antiga como, sei lá, do Rio, São Paulo, as do litoral, sabe? E agora você vê uma interiorização dessa malha de municípios. Óbvio, o interior do Brasil tem que ser ocupado. Eu já mostrei uma pá de mapa para vocês que mostra o interior do Brasil com um grande bolsão de vazio. Gente, vai ter muita gente viva. A quantidade de pessoa viva não vai caber todo mundo aqui no litoral, sabe? É questão de sanidade, de qualidade de vida. O processo é a desmetropolização, tem um próximo slide para falar só disso, de desmetropolização. E vocês vão entender que esse salto de municípios seria ótimo se a gente tivesse governo bom e a gente soubesse escolher bons representantes, mas infelizmente não é o que acontece. A maioria desses municípios aqui foi criado para reter taxa, para reter dinheiro de IPTU e embargar lá no bolsinho do prefeito para ele poder enriquecer as contas bancárias dele nas Ilhas Caimã, qualquer outro paraíso fiscal, certo? E é isso que tem esse slide. O futuro de cidade, eu quero que vocês saibam que vai ser bem Blade Runner, sabe? Vai ser uma coisa bem distópica, porque a tecnologia está chegando junto. Aliás, um dos fatores que faz essa malha interiorizar, ficar maior aqui no... Antes, você acha que cidade grande é boa, né? Nossa, que paraíso são as cidades grandes, as grandes capitais. A tecnologia chega lá primeiro. Não sejam trouxas, pessoas. A tecnologia está chegando no meio rural, sabe? No interior do Brasil também. Quer seja uma cidade rural, quer seja uma cidade média também. Pegando o exemplo do Rio Grande do Sul, Pelotas, Rio Grande, que é uma cidade portuária, são duas cidades muito próximas do viver de capital, mas com um ritmo ainda rural, sabe? Quando dá de noite, a cidade morre, tá todo mundo dentro da sua casa. Cidades de grande... Porto Alegre, por exemplo, não para, comparativamente, certo? Coisa que em Rio Grande e Pelotas já acontece, mas... Vocês querem saber, em 2050, daqui a mais 3 décadas, 4 décadas, a tecnologia vai estar tão grande dentro do que chamam hoje em dia de interior, que o interior também não vai parar e o interior vai se reformular para virar um novo paralelo, algo próximo do que acontece
em grandes capitais. Nada para, a tecnologia faz as coisas andarem, serviços que 24 horas ficam ofertados, certo? E o futuro da tecnologia, cara, tá, e o que fazer com tanta gente viva, ó. No futuro, ó, Blade Runner, total, hein, Cyberpunk. Vai ser cidade com prédio denso, muita gente morando junto. Na China já acontece isso, gente. Na China já acontece, dependendo da capital, prédios e prédios, um colados do outro, com uma qualidade de vida merda, horrível. Um do lado do outro, você não tem um ar bom pra respirar. E dependendo da tecnologia do Tesla, né, botar um carro voador aí pra ficar bem distópico. É essa realidade que eu fico brincando com vocês, que é o futuro das grandes cidades, eu não duvido, não é brincadeira não. Eu acho que a gente tá tendendo pra isso. A gente, na verdade, já tá assim, tirando o carro voador. Já tá nesse esquema aqui, ar poluído, uma condição ambiental horrível, todo mundo adensado. E isso, infelizmente, tende a se expandir pro interior também. Porque a gente vive um processo de desmetropolização, que eu vou apresentar mais pra frente, e o que acontece hoje em dia nas grandes capitais vai ser arrastado para as cidades médias e pequenas que estão crescendo também. É a vida. Em 2077, a minha cidade foi eleita o pior lugar para se viver na América. Os motivos? Índice de violência altíssimo e mais pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza do que você pode imaginar. Eu não vou negar, é tudo verdade. Mas mesmo assim, todo mundo quer morar aqui. A cidade sempre tem alguma coisa nova. Mesmo que seja uma mentira ou uma ilusão, é só virar a esquina e vai ter alguma coisa lá. Isso chama a atenção. Um termo, a parte técnica da aula, que eu quero que vocês saibam, que cai em questão é hierarquia urbana. O que é uma hierarquia urbana? É como que os municípios, as metrópoles, se relacionavam até certa data. E até meados do século XX, 1950, 60, 70, as cidades tinham influência sobre as outras. Meio que, o que eu quero dizer, metrópoles nacionais. O Brasil é reconhecido como lá fora. Rio de Janeiro e São Paulo, certo? Até 70, atentem bem, até a década de 70. Depois tem as metrópoles regionais, Porto Alegre, exercendo influência no Rio Grande do Sul, Curitiba, Santa Catarina, Curitiba, Paraná, Florianópolis, Santa Catarina, né? Um professor de geografia errando capital. E daí cada capital dessa tinha sua influência regional. Centro regional vai tendo uma hierarquia, certo? Cidade local. Rio Grande é uma cidade local que faz influência nas cidades menores. Até a década de 70, ok? E isso mudou. Hoje em dia, com a tecnologia no contexto de globalização, você vê que tem uma influência, tem uma aproximação virtual desses espaços, e cada um deles influencia no outro. Porque a gente teve um avanço muito grande na comunicação, com internet, fibra ótica, rádio, telefone, qualquer comunicação facilitada, transporte também, trem, barco, que vocês queiram, que aproximou. Hoje em dia o Rio de Janeiro não existe sem a conexão com outras cidades. Vai ter uma intercomunicação, tanto de fluxo de pessoas quanto de informação, sabe? O Rio de Janeiro não existe hoje em dia se não existir, sei lá, digamos, os centros regionais da região serrana aqui do Rio. Assim como a metrópole, como o Rio de Janeiro é uma metrópole nacional e uma metrópole mundial, a certo modo. São Paulo é mais que o Rio, mas o Rio se relaciona com... Sabia que com o Rio Grande, por exemplo, porque existe o polo naval e o polo da marinha, né? O militar da marinha, que tem muita conexão com o Rio de Janeiro. Vocês acham que o Rio Grande está muito distante do Rio? Não está, não. Tem uma comunicação, como se fosse um centro regional Rio Grande comunicado com o Rio de Janeiro, que metrópole nacional de uma forma, metrópole mundial de outra. Por causa da marinha, né? Por causa das trocas de trabalho e de oferta de serviços que o exército, que o braço armado da marinha oferece com o Rio, essa troca de pessoas. Ficou confuso? Para resumir mais ainda, nenhuma cidade hoje em dia vive isolada. E a questão quando cobra isso de vocês é que ela vai te dizer que teve uma revolução tecnológica que integra todas as cidades de uma forma ou de outra. Mas ainda é hierarquizado, sabe? É uma hierarquia compartilhada, mas ainda com grande influência cultural mesmo. Tem metrópoles que são mais mundiais e reconhecidas. São Paulo aqui no Brasil é bastante reconhecido. Rio de Janeiro, Nova York lá nos Estados Unidos, sabe? E
é por causa de cultura, mas a tecnologia aproximou. Nenhuma cidade hoje em dia vive sozinha, todo mundo está interconectado. E aqui uma hierarquia urbana até década de 70 e 80. E esse mapa é legal pela área de influência das grandes metrópoles. Estão vendo que tem essa linha aqui do Rio Grande do Sul que avançou até uma grande parte de Santa Catarina, né? E como assim Rio Grande do Sul está influenciando o sulzinho aqui de Santa Catarina? Influencia, gente. Vocês podem ver tanto pela cultura gaúcha que pega forte aqui o sul de Santa Catarina, tanto pela arquitetura das cidades, a cultura em si é próxima. E isso vai se replicando em todos os outros estados. Por exemplo, eu tenho a Bruna que dá arte pra vocês, conversando com ela, eu descobri que Londrina, cara, tá vendo a margenzinha aqui do Paraná chegando perto de São Paulo? A cultura aqui de Londrina, das cidades, já são muito mais próximas de São Paulo do que do Paraná em si. Por que isso acontece? Porque sim. Porque essa coisa de cultura, de limite geográfico, é complicado. A gente não tem força para controlar sobre isso. Olha, a influência do Rio de Janeiro é muito interessante. O pessoal de Espírito Santo tem uma influência do Rio. Os times cariocas têm muita força no Rio. Praticamente, cara, a maioria dos capixabas sai do seu estado e vão para outros estados. Você vai ver mais capixaba fora do Espírito Santo do que no Espírito Santo, sabe? E o Rio também influencia no sul de Minas aqui, ó. Juiz de Fora praticamente é Rio de Janeiro. E vocês podem pensar, que absurdo, que diabo é isso, rapaz? E é isso mesmo, gente. É cultura, é a construção histórica do teu país. Não tem como fugir disso. Quero que vocês saibam que isso existe, que isso ocorre. E esse mapa aqui é lindo. Vocês podem pegar algumas questões que tem nesse mapa. É a hierarquia urbana e a influência das metrópoles com as cidades, certo? Com os municípios, com as cidades ao redor delas. Eu não vou ficar me estendendo, explicando pra vocês o que cada mapinha representa não, mas eu quero que vocês saibam que, por mais que tudo esteja interconectado e que não seja mais que nem aqui, ó, que nem na década de 70, que o que acontecia no Rio ia passando pra cada cidade, hoje em dia o que acontece em cada cidade é reconhecida por outra e tudo mais, a tecnologia chega junto. Eu quero que vocês saibam isso, ó. Apesar de ter grandes centros no país que são ainda detentores, a Globo, a Rede Globo tá aqui no Rio de Janeiro, certo? Ela não fica exportando um monte de novela e de hábitos culturais do Rio de Janeiro, São Paulo, eixo sudeste principalmente. Por que não existe novela em Minas Gerais, Espírito Santo ou no Nordeste? Porque a Globo quer, e a Globo ainda é uma grande rede influenciadora da mídia brasileira que faz existir só o eixo sudeste. Mas você acha que só o eixo sudeste existe mesmo? Porra nenhuma, gente. Ainda bem que a tecnologia existe. As produções culturais de cada estado, de cada região, estão aumentando bastante. Hoje em dia existe um YouTube que tu pode saber a realidade nordestina, a realidade sudestina, a realidade sulista. Então, essas zonas de influência, essas hierarquias existem ainda pelo processo histórico construtivo do país e de como que as coisas foram feitas. Porém, cada cidadezinha hoje em dia tem a sua influência regional, sim. E olha só, é engraçado esse mapa que a capital regional aqui, ó, esse quadradinho, tá bem aqui, deve ser Pelotas Rio Grande, sabe? Uma junto da outra. Aqui talvez seja Santa Maria, não lembro direito os municípios gaúchos, mas deve ser Santa Maria, as três grandes do interior, né? Santa Maria, Pelotas e Rio Grande. Sempre exercendo influência no interior, assim como as grandes capitais também exercendo influência nas suas redes. A tendência é essas redes ficarem mais interconectadas, certo? Tem uma terminologia, alguns termos que eu não preciso ficar me estendendo com vocês. Que eu não vou ficar me estendendo com vocês, porque se vocês vão pegar essa aula aí em cursinho, Descomplica, qualquer outra plataforma, qualquer outro lugar de acesso de vocês, os professores vão ficar falando de, olha só, em megalópole é isso, megacidade é aquilo, e vão ficar destrinchando um monte de termo que não vai cair na tua prova, você vai gravar aquilo, você não vai aprender nada, e você não vai entender como o mundo funciona. Eu prefiro fazer vocês entenderem como o mundo funciona do que ficar falando pra vocês, hierarquia urbana é isso, 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 sabe? Eu prefiro mostrar pra vocês a hierarquia urbana de como acontece pra esses mapinhas aqui do que ficar destrinchando o termo. Quando dão urbanismo, urbanização, cidades no ensino médio pra vocês, vão falar de megalópole, megacidade, mega blá 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 e não sei o que. Eu prefiro atacar com vocês de como que tá a realidade disso atualmente, né? E megalópole é quando eles
representam certa conurbação de malhas urbanas. Conurbação é um processo geográfico da junção da malha de uma cidade com a outra. Ok? Entenderam? Essas megalópolis são grandes cidades conurbadas. A malha urbana dela se juntou. Vou ter um exemplo para vocês ali mais para frente. E tem esses exemplos do norte-americano, né, dos Estados Unidos. As grandes megalópolis americanas é porque todas essas cidades aqui tiveram desenvolvimento da sua infraestrutura, trem, metrô, avião, que elas estão mais interconectadas do que separadas. Um grande empresário de Nova York, por exemplo, nada impede dele dar um pulo em Boston e no mesmo dia voltar para a casa dele em Nova York. Essas cidades têm uma evolução de infraestrutura e de logística muito forte. E acaba que as megalópolis são formadas. Tem essas megalópolis aqui dos Estados Unidos. Tem uma japonesa também. Japão inteiro é uma grande megalópole, gente. Porque a conexão que tem de trem, metrô e avião faz essas cidades uma estar junto da outra. Perfeitamente você pode ir de Tóquio. Cara, vocês têm noção de que megalópole basicamente é como se você morando em Rio Grande pudesse trabalhar todo dia, digamos, em Santa Maria e voltar para Rio Grande, caso existisse um trem-bala conectando o interior do Brasil? Só depende dos políticos desenvolverem a infraestrutura. Por favor, estamos esperando, né? Vai facilitar as trocas, a aproximação das famílias, os trabalhos. Queremos isso com bastante desejo. Possivelmente temos uma megalópole brasileira que será formada. Só depende, mais uma vez, da nossa administração pública querer. Rio de Janeiro e São Paulo. Vocês conseguem imaginar como que ia ser legal existir um trem-bala? Tem um trem-bala em projeto que nunca vai sair. Mas um trem-bala conectando a capital paulista e a capital carioca, além do fluxo do baile funk do Rio de Janeiro influenciar o baile funk paulista, essas trocas culturais, você poderia ter uma melhor vida, uma melhor questão de trabalho. E nem precisa ser disso de capital, não. Digamos que você viva aqui em Angra dos Reis e você consegue por trem se aproximar de um trem-bala que passe por aqui. Você em Angra dos Reis, aqui em Ilha Grande, a Costa Verde é bonita pra caramba, só praia bonita. Você consegue dar um pulo pra trabalhar na capital paulista, na capital carioca. Por que isso não existe, gente? Por que não tem uma megalópole brasileira? Cadê a nossa formação de trem? Empresa querendo investir aqui? Não quer, né, gente? Posso alfinetar politicamente? O governo Bolsonaro é muito anti-chinês, anticomunista. Eles cismam que existe um comunismo no Brasil e no mundo que eu não vi até hoje esse comunismo, né? E a China é um país que gosta muito de investir em ferrovia e trem-bala aqui no Brasil. No Rio de Janeiro, a Supervia, nossa empresa de trem, tem muito trem chinês. Vocês acham que o Bolsonaro vai deixar a China investir aqui? Vai, porque ele é frouxo, ele não vai impedir o capital privado chinês de investir aqui, até porque tem muito empresário brasileiro que vai lucrar muito com a vinda de uma instalação de um trem-bala chinês. Mas, culturalmente, economicamente, o atual governo não quer. Quando que vai sair isso? Quando existir um político inteligente que deixe o investimento rolar com benefícios para a população brasileira e que faça conexão, cara. Tomara que isso aconteça, tomara que essas megalópolis brasileiras, não só esse exemplo aqui, mas outras sejam formadas. Eu trago um mapa para vocês. Rio Grande, Pelotas. Eu não falei para vocês agora há pouco de conurbação? Conurbação é quando a malha rodoviária de duas cidades ficam juntas, certo? Tá vendo esse grande vão aqui, verde, da malha de Pelotas e da malha de Rio Grande? Tá vendo como é bem cinzinha? Rio Grande, Cassino, Pelotas. Esse cinza, essa quantidade de construção civil, a tendência daqui a 4, 5 décadas é se estender e fazer uma grande malha urbana aqui de Pelotas e Rio Grande. Eu tenho um amigo de turma aqui de Pelotas para Rio Grande, pega ônibus e 40 minutos está aqui. 40 minutos e 50, 1 hora é o horário normal de qualquer pessoa em grande capital que vai estudar. Vocês têm noção da merda que é você morar no Rio de Janeiro, pegar um ônibus e demorar 1h30 por causa do congestionamento para estudar na faculdade, para ir trabalhar no centro da cidade? Isso acontece, é um inferno. Vocês não têm noção da paz que vocês têm em Rio Grande ou de qualquer outra cidade do interior de Porto Alegre. Até mesmo a capital gaúcha é boa, você não demora muito a se locomover, não. Eu acho, já ouvi de gente que, por exemplo, mora no norte do Porto Alegre, Novo Hamburgo,
cidades ali que levam 40 minutos, 1 hora para se deslocar de trem. Poxa, que trem demorado, cara. Demora pra caramba, né? Mas fazer o que? Acontece. O que eu quero dizer pra vocês é, conurbação é a junção de malhas urbanas. Pelotas se juntar com Rio Grande. Queiram saber que São Paulo é uma grande cidade conurbada. Tem tudo que é... Um monte de cidade que você vai ali da capital paulista, você acha que... Você não sabe se é cidade, se é bairro. Justamente porque juntou todas as malhas e fizeram uma grande cidade. São Paulo é gigante, você se perde, entende? A tendência aqui para essas duas também é acontecer, cara. O Brasil vai aumentar... Vai ter uma tendência da desmetropolização e o aumento da urbanização. Vocês viram que 70% das pessoas vão morar em cidades daqui em 2050, a previsão. E não vai ser grandes capitais não, vai ser cidades que vão crescer para esse interior do Brasilzão que nós conhecemos, certo? E megacidade são cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Gente, vai aumentar cidade com mais... Vocês têm noção do que é viver numa cidade com mais de 10 milhões de habitantes? Talvez vocês tenham, caso a quantidade 9, 10 bilhões de pessoas que estejam vivas aí pro mundo, mais pro futuro, essas pessoas, as cidades do interior vão crescer e serão formadas megacidades no interior. Quem sabe daqui a pouco tempo, daqui a alguns anos, Rio Grande e Pelotas, cada uma tenha 2 milhões de pessoas e Porto Alegre 10 milhões. Vai ter que dar um jeito de comportar todas as pessoas em condições habitáveis dignas, né? Uma vida de construção civil boa. Agora, eu tenho medo de como o Brasil vai lidar com toda essa gente viva. Tomara que dê certo, espero que sim. A quantidade de megacidades só tende a aumentar, tá? A maioria das cidades no futuro vai ter mais de 10 milhões de pessoas. É a tendência. Uma condição de vida talvez muito horrível. Uma tendência atual é a desmetropolização das cidades. O que é a desmetropolização? Justamente a condição de vida nas grandes capitais ser tão horrível que a tendência é o povo começar a migrar para as cidades pequenas, médias e médias grandes que existem no Brasil hoje em dia ou em qualquer país. Só que quando tiver esse fluxo de pessoas indo para o interior, as cidades médias e grandes também vão crescer e vai começar até os problemas das cidades grandes. Então a merda continua, sabe? Porém a tendência atual é a desmetropolização. As pessoas estão tendendo a ir para a cidade mais afastada da capital, procurando uma qualidade de vida melhor. Só esquece que vai ter muita gente fazendo isso e a merda também vai imperar em qualquer cidade, não tem como escapar. A questão não é fugir, a questão é tornar todo lugar bom para você não precisar fugir e você ter opção. Tomara que a gente tenha uma boa campanha política nas próximas décadas de pessoas responsáveis e capacitadas de conseguir fazer tudo dar certo, né? Agora a gente vai para problema urbano. A prova de vocês vai cobrar de vocês a realidade. Então, não tem muito o que ficar de ter medo de, nossa, vou gravar 1000 termos pro Enem. Você não vai gravar nada, você não precisa gravar nada. Você precisa entender como que certos contextos de geografia humana vão cair na sua prova e como que se vocês souberem que existem essas realidades, vocês vão saber fazer a questão. Não vai ter termo técnico na maioria das questões para você saber não, tá? Quais problemas urbanos vocês veem nas grandes capitais brasileiras e que, na verdade, não fica restrito só às grandes capitais brasileiras? Esses problemas urbanos tá no nome, problema urbano. Então, qualquer lugar urbano, qualquer cidade vai ter esses problemas também. Desigualdade social, ó. Essa imagem aqui é a imagem clássica da geografia. Todo livro de ensino fundamental tem essa imagem. Isso aqui é Paraisópolis, tá? É a parte rica aqui do bairro e a parte pobre, a comunidade de Paraisópolis aqui. E aí tem esse conflito de classe. Um grande problema urbano é a desigualdade social, que existe em todo o país, em menor ou maior grau, porém, diferente a consequência dessa desigualdade. Uma consequência aqui no Brasil é a grande violência, porque coisas polêmicas que você pode tirar dessa aula. Desigualdade social. O pessoal que mora em comunidade, o pessoal que é pobre, pobreza é geradora de violência? Todo mundo que é aqui da favela vai virar criminoso? Não, pelo amor de Deus, gente, nunca. Quer dizer,
Se fosse assim, a gente teria todas as comunidades de todas as cidades do Brasil violentas. Então faz o quê? Joga bomba aí e termina com essa. E você acabou com a violência? Nunca, né? É um pensamento nojento e burro. Não existe isso. Mas a desigualdade social, ela atua de forma potencializadora de algumas coisas. Talvez os espaços da comunidades e das favelas, assim como nós conhecemos, potencializa a ação criminosa, sim, e, por exemplo, o tráfico de drogas e de armas, porque é um lugar onde a política não atua de forma com oferta de serviços, sabe? Vai atuar de forma mais repressora com a polícia. Comunidade só recebe visita do governo com a polícia. O problema já começa por aí. Oferta de escola, de saúde, de educação boa, vixe, estamos aí na guerra, né? Então, a tendência, infelizmente, é essa desigualdade crescer, essas habitações crescerem, essa malha de periferia, essa periferização, né? E cada vez mais as pessoas ficarem na sua desigualdade, cada vez mais as pessoas conseguem ir para a bolha da elite, ficar cada vez mais elite, e o povo fica na bolha do pobre, fica cada vez mais pobre. Infelizmente é isso. Sobre violência em grandes cidades, eu trago para vocês o Atlas da Violência, aqui no Brasil de 2019, ano passado. E isso aqui é a taxa de homicídio. Uma taxa baixa de homicídio é 10. São Paulo, como vocês podem ver, ó, tá com a taxa 10. Olha a disparidade de cada cidade, de cada capital aqui, Rio de Janeiro, de cada estado, né? Tá, tabela de homicídios por estado, tá aqui por estado. Vocês vão ver que tem estados mais violentos e estados menos violentos. O que faz isso? Gente, a violência no Brasil, se vocês souberem a resposta, vocês vão ganhar o prêmio Nobel, porque tem um monte de sociólogo, advogado, pessoal do direito estudando e não tem uma resposta, mas temos muitas desigualdades. Olha só, a taxa de homicídio no Acre é muito alta e vocês vão ver que esses indicadores são fortes no Nordeste, no Norte de maneira geral. Rio de Janeiro também é bem alto, porque vocês sabem do problema da violência no Rio de Janeiro. A violência no Rio de Janeiro, ela não é o tanto que a Globo pinta, não. Porque a Globo, a Rede Globo é aqui do Rio, e ela vai querer lucrar mostrando o pior cenário possível todo dia. Então todo dia vocês acham que tem uma guerra urbana aqui no Rio? Tem. Não na cidade toda, mas em alguns locais. E esses locais, infelizmente, são as comunidades, certo? Porque é onde a guerra vai. Mas aqui o Rio, ele é tão pequeno, a cidade é tão pequena que isso respinga para todo mundo. Não tem um lugar no Rio que você tenha paz, pela questão de que é uma cidade pequena, muito denso. Gente, o Rio tem quase a população de São Paulo, vivendo num pedacinho de terra muito menor. Vocês acham que não dá problema? Óbvio que ia dar problema. E eu trago para vocês violência urbana, basicamente é isso. Vocês acham que tem lugares que é muito violento, quando os números mostram que não são. Por exemplo, tem cidade muito mais violenta do Rio de Janeiro que não tem a repercussão, né, mostrada na mídia como o Rio, né? O Rio vende mais do que qualquer outra cidade. E todos esses indicativos aqui de violência, todos esses indicativos numéricos mostram a desigualdade do nosso país, infelizmente. Mas a grande questão da violência é a percepção de violência que vocês tenham. Rio Grande é uma cidade violenta? Não, porque aliás, olha só o Rio Grande do Sul, hein? 29,3. Tá perto do Rio 38,4? Tá, cara. 30 é perto de 38 pra caramba. Não, calma aí que eu tô confundindo. 29, pô, arredonda pra 30. Gente, não é Rio de Janeiro, mas tá numericamente perto do Rio. E Paraná também não fica atrás. Paraná é 24. Gente, tá um índice alto. Esses dias eu vi uma notícia de que o Rio Grande do Sul tem uma alta taxa de feminicídio e muita posse de arma de fogo. Culturalmente não é tão violento quanto o Nordeste, quanto o Rio de Janeiro, mas muita gente morre. E aí, velho, que cultura gaúcha é essa? Doida, né? Se morre muito no Brasil, gente. O Brasil é um país de morte. Já repito pra vocês, não tenho respostas pra vocês. Se vocês tiverem essas respostas, ficaremos muito gratos. Entrem nos cursos e façam suas teses na universidade e tragam soluções pro Brasil. A tendência em cidade grande, em grandes capitais, e para as cidades médias e pequenas médias também, é condomínios fechados com vigilância, segurança privada. Aqui no Rio, aumenta a chance de ter milícia, né? Milícia não passa de segurança privada que tem tanto poder que passa a cobrar taxa do jeito que quiser. E quem se ferra é o morador. Se tu tá na mão de um miliciano,
o cara se resolver cobrar R$ 200 por mês e no outro aumentar para 400, quem vai proteger você? A milícia? Mas a milícia é policial, sabe? Tu vai chamar a polícia, mas a polícia é a milícia. Você sabe qual é o problema? É esse o problema. Então você fica sem saber para onde correr. Eu tenho medo que o sistema de milícia aqui do Rio se expanda para todas as cidades do Brasil. Eu tenho muito medo, porque é muito fácil. Poder na mão de policial, e eu digo assim, a instituição policial onde tenham pessoas corruptas e tudo mais. Aumenta essa chance, mas você tem que pensar também, cara, o que fez esse cara ser corrupto? Ser policial no Brasil é difícil, né, cara? Você pode morrer a qualquer esquina, a violência está em todo canto e você fica nesse reflexo. E você reza, né? Você tende a se proteger rezando, que é mais seguro. Vocês podem não perceber, mas as cidades são muito segregadas socioespacialmente. Muros altos não passa de me esqueci o termo, calma aí. Desigualdade socioespacial, sabe? Desagregar do resto da cidade, se fragmentar, se proteger atrás de grades. Shopping, quando você entra no shopping, você esquece que o resto da cidade existe. E tem um perfil de pessoa que pode entrar no shopping. Não é qualquer um que entra no shopping, não. É uma pessoa com poder de compra. Se ela tem poder de compra, ela não está excluída da sociedade. A tendência dos lugares é ficar cada vez mais fragmentado, cara. Aquele cenário de cidade do interior, onde todo mundo tinha feira livre, tinha um mercado, a rua que concentra todas as lojas e todo mundo pode ir. Cara, a tendência é diminuir, a tendência do mercado privado dos shopping centers aumentar, né? Coisa horrível. As grades do condomínio são pra trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que tá nessa prisão. É uma aula do Ravel, mas quanto as cidades com a expansão não tem nenhuma política habitacional decente, né? E as pessoas vão ocupar irregularmente lugares onde elas não poderiam morar, porque a chance de desabar, a chance de risco ambiental é grande e isso nunca vai acabar. A Constituição garante que o governo traga uma política habitacional para as pessoas marginalizadas e excluídas, mas vocês acham que é posto em prática? Atualmente não, nunca será, sabe-se lá quando que vai ser. E, infelizmente, tragédia é um prato cheio para unir tudo certo para dar errado, né? Agora eu vou falar para vocês de um termo também de cidade que é gentrificação. Gentrificação cai demais em vestibular e não tem melhor explicação dela de vocês darem uma lida no textinho. E eu vou trazer um exemplo da nossa querida Ruiva Emily, que dá aula de física para vocês sobre Recife, e ela vai explicar melhor como que acontece, mas basicamente, me metendo antes dela falar, lá em Recife teve a construção desses dois prédios, né, no cais antigo, processo que aconteceu de forma igual no Rio. E essa obra histórica gerou muito debate, porque gentrificação é o processo onde o capital privado entra no lugar, renova aquele lugar vai ficar atrativo, mas toda a população pobre que ali antes morava, porque era um lugar repulsivo, é excluída. E o cara que construiu e teve a renovação daquele espaço físico vai lucrar. E o pobre vai ser excluído, sabe-se lá pra onde. Basicamente, gentrificação é isso. Gentrificação não passa de você ter a atuação do capital privado de empresa no lugar onde antes ninguém dava bola. E você pensa, caramba, que legal, o capital privado está investindo aqui. Só que o capital está investindo aí, mas vai botar gente com poder financeiro nesse lugar. E quem era excluído e não tinha nenhuma participação do governo para criar uma praça pública, vocês não têm noção como praça é importante, gente. Como renovar o espaço urbano com uma praça, área verde, fazer uma grande praça aqui pro pessoal de Recife, seria interessante, mas ninguém pensa nisso. A Emily vai explicar melhor para vocês no áudio. E eu só mostro para vocês as imagens aqui, né? E basicamente é isso sobre Recife. Daqui a pouco eu vou dar o exemplo do Rio de Janeiro.
Recife é uma cidade muito gentrificada, ela é uma cidade muito desigual, principalmente nessa região do Cais José Estelito e no Cais Santa Rita, que é onde ficam as duas torres gêmeas. E o que acontece é que, no caso das torres gêmeas, antes de construir um edifício e tudo mais, tem que ter um estudo do impacto ambiental. Isso são biólogos que fazem, e esse estudo foi feito e refeito quase que 5 vezes. Então, tem grande indício de que foi fraudado, porque se você vê, são torres muito altas e que são construídas em área de mangue e numa região que é o centro histórico da cidade. Então, o plano diretor correto era ser prédios bem baixinhos no início da cidade, né? No início, assim, na orla que dá para o rio. O que acontece? Essas duas torres conseguiram ser levantadas, né? Elas existem. E justamente foi para a justiça, só que como a construtora era muito rica, detentora de muito dinheiro, muito poder, então eles conseguiram. E o que acontece? No cais José Estelita, que é um cais que é a orla do rio, tem muitos galpões, esses galpões pertenciam à prefeitura e foi vendida também para essa empresa, né, que tem muito poder, e o plano deles era construir mais torres, só que atrás dessa região tem uma comunidade chamada Coelhos. E o que acontece? Quando você gentrifica, quando você pega esses galpões, e no caso você vai construir prédios que custariam milhões, até esse prédio das Torres Gêmeas, um apartamento chega facilmente a mais de 1 milhão. Então, o que você acaba fazendo? Você cria uma hierarquização do espaço urbano, porque quem vai ter o direito de morar ali é quem tem muito dinheiro. E as pessoas da comunidade dos Coelhos não teriam área de lazer, que foi justamente o que o movimento Ocupa Estelita, as pessoas foram para esses galpões, dormiram lá durante muito tempo para que isso não fosse construído, para que esse projeto que se chama Novo Recife não fosse colocado em voga. Porque a comunidade dos Coelhos, que fica bem pertinho atrás, eles não teriam direito a uma praça, um ambiente um ambiente que você pudesse ir de graça, né? Que você pudesse socializar. Então essa foi uma pauta, porque você acaba fragmentando mesmo o espaço urbano. E de quem é a cidade? A cidade de todos nós. Então, é basicamente isso. E não só essa região foi muito polêmica, porque teve esse movimento do Ocupa Estelita, muito polêmica também, porque tem essas torres gêmeas com a cicatriz no coração da cidade. Qualquer imagem que você pegar de Recife, desse centro histórico, você consegue ver essas duas torres gêmeas. E é isso, mas a Recife tem outras áreas que são muito gentrificadas. Por exemplo, Boa Viagem é uma região muito rica e atrás tem uma comunidade que é bem pobre. Então, você sempre vê essa disparidade, porque muitas vezes eles pegam um bairro e começa a ter muita especulação imobiliária, e as pessoas que moravam nesse bairro não têm mais condições de permanecer, porque, exemplo, a padaria fica mais cara, o mercado fica mais caro, então isso acontece bastante. O exemplo da Emily é melhor que o meu, né? Muito melhor que o meu. Mas acontecendo a mesma coisa aqui no Rio, isso que aconteceu em Recife é basicamente o que aconteceu no Rio. Olha só, vocês estão vendo aqui o Museu da Manhã, o pier aqui do Rio foi todo renovadinho e com muita participação de capital privado, sempre privilegiando quem tem dinheiro, cara, quem chega com dinheiro. Todas essas obras que aconteceram por aqui, ó, o Pier do Rio vai daqui, ó, Cidade do Samba, o Aquário do Rio que não tinha, VLT tá pegando isso tudinho aqui, ó, até Centro Cultural, VLT vem tudo aqui nessa rua aqui. Aqui é o centro do Rio de Janeiro, onde grande centro financeiro, o povo trabalha, né, pá. E quem morava aqui nesses Gamboa, Santo Cristo, esses bairros aqui tinham muitas habitações, famílias antigas que moravam aí. Falar pra vocês, tinha família negra aí com origem da escravidão ainda, porque no caso do Valongo, ó, o Valongo é perto da Pedra do Sal. Nesse print aqui não tem a Pedra do Sal, mas aqui tem, ó. Aqui na Pedra do Sal tinha o Valongo que recebia escravos no porto aqui do Rio, Baía de Guanabara, e ontem, 1850. Muitas famílias aqui pobres foram realocadas, né, para construir aqui, ó, Armazém da Utopia. Todos esses armazéns aqui foram construídos. Hoje em dia tá parado, não tem nenhuma atração
financeira. A gente aqui do Rio não vê aonde que está acontecendo. Vou te falar que o espaço do Museu da Manhã até que tá é bom quando você vai resolver problema no centro da cidade, ficar aqui relaxando. E aqui é todo o pierzinho do VLT, né? O pier, o cais que foi renovado, VLT que vai até o centro. Gente, talvez isso foi pouco para prejuízo para muitas famílias, porque quando foi posto isso do Porto Maravilha e tudo mais, transformação urbana, muitas famílias foram removidas e a gente hoje em dia nem sabe onde que foi parar esse pessoal. Cara, a gente não tem força contra o Estado. Eles vão fazer as renovações. Assim, você fica numa balança. Será que vai compensar remover essas famílias que têm direito histórico? Porque quando essas empresas chegam, elas chegam com advogado bom, com advogado que vai conseguir tirar até a família real, dependendo se estivesse ali, sabe? Se fosse a família real, na verdade, gostaria de lucrar com investimento privado. O triste é que quando fazem isso, não vem lucro para a cidade. Isso tudo aqui foi feito, o Rio de Janeiro continua com uma crise fiscal do caramba. A gente não tem o retorno, esses armazéns aqui que é para atrair empresa, ó, não estão fazendo nada. A gente não tem o retorno financeiro disso, a gente fica no lixo, né, cara? A gente fica triste. E um grande problema que vocês vão ver em redação, questão, mobilidade urbana. Eu acho interessante como a expansão das cidades é tudo carro aqui. A cultura brasileira é muito do carro pra cacete. Mas por que carro? A mobilidade urbana é a melhor forma de você chegar mais rápido no lugar, sem ter congestionamento, sem ter estresse, você chegar a menos de 40 minutos no teu local. Eu já li sobre mobilidade urbana que nenhum país deveria você demorar mais de 40 minutos para chegar onde você quer. E tá certo, não tem que ter congestionamento não, gente. Mas é muita gente morando em cidade e as condições logísticas dessas cidades a gente sabe como é. Se tiver um investimento muito bom em todo tipo de transporte público, você tem que desinchar o pessoal usando o carro, certo? Mas e se as empresas privadas do transporte público botar o preço lá em cima, mesmo com muita gente usando? Horrível, tá errado, né? E por que não tem mais ciclofaixa nas cidades? Tem que ter ciclofaixa pra tudo que é canto, tem que ter segurança pro ciclista. Por que você vai comprar um carro e tu não vai andar de bicicleta? Porque tu tem medo de morrer. Você acha que alguém de carro respeita ciclista? Teria que respeitar, mas a gente vê que como carro mata mais que arma de fogo, porque mata muito ciclista também, né? E mobilidade urbana também tem que pensar no pessoal cadeirantes, as pessoas com alguma deficiência, que nem deficiência é o termo certo para tratar, mas algumas incapacidades, redução de mobilidade, né? Mobilidade urbana é tudo isso. Como tá a mobilidade urbana hoje em dia? Horrível, né? Não existe. E eu fecho essa aula com o seguinte, galera. Ó, cadê? A gente, ó, eu apresentei pra vocês um monte de problema, um monte de coisa legal que poderia ocorrer caso o Estado fosse bom, mas ele que manda, né? Quando quer remover a população para fazer revitalização, que na verdade se chama gentrificação, faz e a gente que se ferre, né? Infelizmente é isso. Valeu pela aula, gente.